Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para a nossa aula de ciências. E hoje nós estamos estudando sobre puberdade, que é a mudança no corpo da menina e no corpo do menino, né? São essas transformações, essa fase de transição que acontece da infância à fase adulta. E muitas crianças nessa faixa etária, muitos adolescentes, eles ficam com muitas dúvidas. Às vezes você olha para o seu coleguinha, vê ali o menino já todo forte, crescido, e você, meu Deus, será que eu não vou crescer? Calma, vai crescer. Como nós falamos nas aulas anteriores, se chegar aos 13 anos aí, nada estiver acontecendo, 14, procure um médico endocrinologista, faça aí uns exames, ele vai te orientar da melhor forma possível. Mas é muito importante você conhecer essa sua fase, saber como você está e ter os cuidados necessários. Para a gente lembrar um pouco sobre tudo que nós estudamos, eu quero te convidar a assistir junto comigo aí um vídeo para a gente estar relembrando tudo que a gente viu até agora para a gente fazer as nossas atividades. Acompanha comigo na telinha. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre a puberdade. Estão preparados? Então, vamos lá! O começo da vida dos seres humanos ocorre dentro do corpo da mãe. Depois de nascer, vamos crescendo ao longo dos anos até chegarmos a um ponto em que o organismo para de se desenvolver e começa a envelhecer. No início da adolescência, existe um período chamado de puberdade. Nesse período, o corpo da criança começa a se transformar no corpo de um adulto. A puberdade começa por volta dos 11 ou 12 anos, mas pode acontecer antes ou depois. Não existe uma idade exata para essas transformações do corpo, e elas não ocorrem de uma hora para outra. Por isso, não é preciso ter pressa nem comparar seu corpo com o de outras pessoas de sua idade. Cedo ou tarde, todos passam por essas mudanças. O que muda no corpo? As transformações da puberdade acontecem tanto nos meninos quanto nas meninas. Algumas dessas transformações são mais ou menos iguais para os dois, mas em outras são diferentes. Mudanças que acontecem em ambos: aceleração do crescimento, desenvolvimento das características sexuais, aquisição da capacidade de reprodução, a pele fica mais oleosa e pode surgir cravos e espinhas, produção intensa de suor e aparecem pelos nas axilas, nas pernas e na região pubiana. Mudanças no corpo das meninas: as mamas começam a crescer, o quadril alarga e a cintura afina. Ocorre a primeira menstruação. Já nos meninos, os testículos e o pênis aumentam de tamanho. Nessa fase, os rapazes têm as primeiras ejaculações. A voz engrossa e às vezes fica desafinada. As mudanças da puberdade são importantes. Elas preparam meninos e meninas para uma vida adulta. Isso inclui a capacidade de reprodução, isto é, ter filhos. Não é só o corpo que muda. Com a puberdade, o adolescente se torna mais independente e passa por mudanças de interesses e de comportamento. Ou seja, até que os meninos ou meninas se tornem adultos, eles precisam passar por um processo de amadurecimento, tanto físico quanto emocional. O corpo começa a mudar sem muita explicação, e raramente é do jeito que se gostaria que fosse. Algumas coisas crescem demais, outras de menos. A menstruação vem muito cedo ou demora uma eternidade para dar o ar da graça. A pele lisinha começa a ser invadida por cravos e espinhas, e seus pelos, aqueles que você nem percebia que tinha, parecem tomar conta das suas pernas. Apesar de soar como mentira, acredite, nada disso é motivo para pânico e tenha certeza que vai passar. Mas até lá, a dica é tentar não se preocupar tanto e aprender mais sobre o que está acontecendo com o seu organismo. Quanto mais você entender como funciona seu corpo, menos grilos vão aparecer por aí. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula.
Então, crianças, gostaram do vídeo? Tirou aí mais uns grilos da sua cabeça? Deu para tirar mais dúvidas ainda? Então, nessa fase, muitas dúvidas aparecem sim. Às vezes você fica nervoso, irritado, fica com medo de não acontecer ou já está preocupado em acontecer. Não se preocupe, tudo isso passa, todos nós que somos adultos já passamos por essa fase. É uma fase que você precisa ter realmente aí os seus pais como seus melhores amigos para você tirar dúvida, conversar, ou pessoas confiáveis que você possa estar falando sobre o assunto. E agora, para ver se você aprendeu tudo direitinho, eu quero, te convidar agora nós fazermos algumas atividades, ver se você aprendeu certinho, se está tudo ok. Então, vem comigo aí na telinha. Primeira questão que nós vamos fazer é: a fase em que ocorre a transição da criança para a fase adulta é chamada de, na alternativa A, adulta. Bem, não pode ser adulta porque nessa fase ele está justamente nessa transição para chegar à fase adulta, não é isso? Biológica? Não, passa por mudanças biológicas, mas o nome dessa fase não é biológica. Física, também passa por mudanças físicas, seu corpo muda, mas também não é esse nome dado a esse tempo de transição a essa fase. Puberdade? Sim, é puberdade, justamente essa alternativa é a alternativa correta, Nessa fase é chamada de puberdade, é a fase de transição, que você está mudando. A próxima alternativa, a puberdade é uma fase que ocorre geralmente na letra A, adolescência. Será que esse é o nosso gabarito? Acho que nós já temos aí nosso gabarito, Mas vamos ver por que não é as outras alternativas. Na letra B, a fase adulta, não, Ela nos leva, a essa fase adulta, mas ela não inicia na fase adulta. Geralmente, não é exatamente por quê? Porque varia de pessoa para pessoa, É na velhice? Claro que não, na velhice já passou por essa fase. Na juventude, bem, quando você se torna jovem, você já é uma pessoa com 18 anos, então ainda não chegou. Então só pode ser, entre essas alternativas, a adolescência, que é a fase onde começa. É claro que nós vimos, que pode acontecer entre a precoce, a puberdade precoce, que pode acontecer antes dos 8 anos, mas aí nós já vimos que precisa ir ao médico, saber direitinho, porque deve ter algum problema hormonal. Então, geralmente, ela acontece na adolescência, aí, quando você está entrando na adolescência. Continuando. A puberdade marca a passagem da infância para a fase adulta. Uma dessas mudanças é... Qual é uma dessas que estão aí? Qual é a correta? Na alternativa A, o estirão puberal. Será que é essa? B, o estirão das unhas. Será que é essa daí? C, a vontade excessiva de estudar. Será que na puberdade existe essa vontade doida de estudar? Letra D, a aproximação maior dos pais. Bem, deveria, Mas nem sempre isso acontece nessa fase que as crianças e adolescentes querem ficar mais distantes dos pais, Infelizmente. Então, a nossa resposta, a mudança que ocorre nessa fase, dentre dessas alternativas, é a letra A, o estirão puberal, que a criança cresce rapidamente. Quando você piscou, o menino cresceu, a menina cresceu, e você olha e diz, meu Deus, meus filhos cresceram. Cadê o meu bebê? Cadê a minha bebê? Não estão mais lá, estão se tornando adultos, estão passando por uma nova fase. É um pouco assustador não só para vocês, crianças, mas para os pais também. Então, vamos nos entendendo, que vai dar tudo certo. Vamos continuar aqui. Meninas, A partir dos 9 anos, a estatura, a altura, aumenta rapidamente e é comum ver, numa sala de aula, as meninas ficarem bem maiores que os meninos. Mas é por pouco tempo. Pode ocorrer alterações no humor, ou seja, sem motivo nenhum, se sentir triste ou irritada, um pouco antes da primeira menstruação. Chega a primeira menstruação.
A partir daí, diminui o ritmo do crescimento da altura. É bem legal a gente falar um pouco sobre isso, porque as meninas, geralmente, elas crescem primeiro que os meninos. Aí os meninos ficam olhando assim, poxa, as meninas todas cresceram na nossa sala de aula, olha como elas estão bonitas, né? Começa a chamar a atenção dos meninos, né? E os meninos começam a olhar para as meninas, mas eles ainda continuam com o corpo de criança. E eles ficam, e aí? Só que chega uma determinada fase que vem a menstruação. E as meninas desaceleram um pouquinho o crescimento. Sabe o que acontece? Os meninos passam de nós. Muitos ficam bem maiores que as meninas, né, que cresceram primeiros. Então, assim, a estatura dos meninos geralmente se tornam maior. E isso é muito comum, tá bom? Voltando aqui para a nossa atividade. Nas meninas, a diminuição do ritmo do crescimento da altura é devido. Na alternativa A, alteração do humor. Não, acontece muito essa mudança de humor, a menina fica triste do nada, né? Tá triste, de repente começa a chorar. Ai, que menina melosa. Não, é natural, é uma mudança, né, que tá acontecendo no seu corpo, na sua mente. Então, isso pode acontecer. Ou então tá super irritada. Também é normal, né? Mas se controle, né? Tem que controlar aí nossas emoções. Então, não é devido a essa alteração de humor. Sensação de tristeza? Não, isso é comum, mas não é por isso a diminuição do ritmo do crescimento. Na letra C, estarem sempre irritadas? Também não, né? Então, letra D, primeira menstruação. Então, quando ocorre a primeira menstruação nas meninas, que só acontece com as meninas, então, nesse momento, a menina começa a desacelerar o seu crescimento. Agora, vamos continuar para a próxima questão. Cite 5 mudanças comuns entre os meninos e meninas que ocorrem na fase da puberdade. Então, nós temos aqui o estirão puberal, desenvolvimento do sistema reprodutor, tanto nas meninas quanto nos meninos, isso é normal acontecer. Desenvolvimento do sistema esquelético e muscular, ambos passam pela mesma mudança, né? O aumento da oleosidade da pele, né? Muito excesso de oleosidade. O aumento da sudorose, né, que é o suor excessivo, aí soa pra caramba. Então, tem aí essas mudanças mesmo. E nós vamos finalizar por aqui, né? A nossa aula foi bem interessante, bem esclarecedora. Ficou com alguma dúvida? Quer rever essa aula de novo? Entra lá na plataforma Eduque, lá você tem acesso a essa aula e outras. Não esqueça, quando você tiver com dúvidas, que aparecem mesmo, elas surgem, tenta conversar com seus pais, eles são as pessoas mais ideais para conversar com você sobre isso, porque eles passaram por isso. Não tenham vergonha de conversar com eles, eu tenho certeza que eles vão esclarecer direitinho. Mas se você não se sentir muito à vontade, você converse sobre isso com uma pessoa de confiança, né? Com uma pessoa que possa te esclarecer, mas que seja confiável a você, tá bom? E até mais, te vejo numa próxima aula.